Olá, meu nome é Jonatas e esse é o canal Voo Panorâmico. E nesse quarto episódio da série, eu vou apresentar alguns aspectos básicos de natureza teórica e técnica sobre o audiovisual com drones. Primeiramente, é importante que você tenha visto os vídeos anteriores, porque neles eu apresento alguns aspectos que serão revistos aqui nesse episódio. Um vídeo que você grava com a sua câmera ou com um drone nada mais é do que uma sequência de fotos que geram uma sensação de movimento. Normalmente, no equipamento que você vai usar para gravar um vídeo, ou até mesmo no celular, sempre vai estar lá a resolução, que é a quantidade de pixels na imagem. Um dos mais comuns atualmente é o Full HD, que é o 1920 por 1080. E também apresenta o FPS, que seria frames per second, que seria quadros por segundo. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado em 24 quadros por segundo, ou seja, é como se a câmera estivesse fotografando 24 vezes em um único segundo. E quando se fala no audiovisual, diferente da fotografia, há o movimento. O movimento é capaz de produzir novos sentidos e significados para a imagem. Pensando mais especificamente no audiovisual aéreo, a gente pode pensar o deslocamento aéreo na imagem de três formas. O primeiro seria o movimento na imagem. O segundo seria o movimento no dispositivo em que a câmera está. Por exemplo, no drone, seria o movimento do drone. E o terceiro seria o movimento da câmera. Esse movimento também é chamado de tilt, ou seja, a câmera muda sua angulação em relação ao chão. Os drones mais comuns vendidos atualmente possuem um dispositivo chamado gimbal, que é um estabilizador eletrônico de movimentos. E através dele é possível fazer deslocamentos na imagem também. Como, por exemplo, voltando à ideia do fotografia aérea vertical e fotografia aérea oblíqua, é possível transitar entre essas duas posições da câmera. E buscando no cinema alguns conceitos sobre movimento, é possível adicionar ao audiovisual aéreo alguns movimentos básicos e a partir deles fazer movimentos mais complexos. O movimento mais comum é o traveling, em que a câmera se desloca em alguma das direções. Por exemplo, existe o traveling vertical, em que a câmera ou drone irá subir e descer. Há também o traveling horizontal lateral, que a câmera se deslocará ou para a direita ou para a esquerda, e também o horizontal frontal, em que a câmera se deslocará para a frente ou para trás. Outro movimento possível é a panorâmica, que é um movimento onde a câmera se desloca em seu próprio eixo, rotacionando, sem mudar a direção, ou seja, sem ir para frente, para trás ou para um lado ou para o outro, apenas rotacionando no seu próprio eixo. Esses movimentos de câmeras não ocorrem com exclusividade, sendo só usado um ou outro. Esses movimentos podem ser somados, formando assim novos movimentos. Pensando por um lado técnico, as variáveis que eu apresentei lá no terceiro episódio, o ISO, a velocidade e a abertura do obturador, também estarão presentes no audiovisual aéreo, e os seus efeitos também se repetem. Por exemplo, a velocidade do obturador mais alta deixará a imagem mais nítida, já uma velocidade do obturador mais baixa deixará uma imagem menos nítida. E é importante evitar que a velocidade do obturador seja menor do que a taxa de quadros. O ideal é que seja o dobro da velocidade, para que tenha um efeito mais comum aos nossos olhos. Já o ISO e a abertura do diafragma também têm efeitos semelhantes na fotografia. Contudo, em alguns drones da DJI, que é o sistema que a gente vai apresentar aqui, eles não possuem um diafragma variável, ou seja, a abertura da lente é fixa, como é o caso, por exemplo, do drone DJI Spark, que é o que eu vou utilizar aqui no canal. Mas isso será apresentado com mais detalhes no próximo episódio. Então é isso, obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.